Bom dia a todos. Voltei para fazer a leitura diária. Ontem eu não fiz, porque se a gente não acordar e já não tem um propósito de fazer as coisas, depois a gente vai acabar fazendo outras coisas e esquecendo da palavra de Deus. Se a gente não tiver um propósito firme com as coisas de Deus, a gente não vai fazer. Porque a sua carne, ela vai sempre arrumar uma desculpa. É a desculpa que eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Cuidado com isso daí, viu? O fato de a pessoa não ser salva não significa que ela pode sair por aí pecando, vivendo igual o mundo vive, não. Isso aí só prova que ela não é salva. Mas a religião que criou-se do ano 1500 para cá ensina isso, né? Que Deus nos livre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, do engano. Então, ontem eu acabei não fazendo. Pensei, depois, mais tarde eu faço e não fiz, não deu para fazer. Então, meu Deus, me ajuda, misericórdia, Senhor. Eu não sou obrigada a fazer essas leituras, mas eu quero fazer alguma coisa por reino de Deus. E o que eu posso fazer é pregar. Não é pregar, eu não estou pregando nada. Eu estou lendo, fazendo meus comentários e incentivando as pessoas a pegar a Bíblia e ler também. Para honra e glória no nome de Jesus. Ok? Honra e glória do Pai eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que o Senhor venha nos abençoar, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nos abre a mente para que possamos entender e que possamos aprender a dominar a nossa carne. Amém? Vamos lá. Leitura da profecia de Daniel. Essa é a de ontem. Essa é a leitura do dia 6 de agosto de 2026. A Daniel. Vamos ver. Vamos ver aqui o que veio para nós. Leitura é o capítulo 7, alguns versículos do capítulo 7. Leitura da profecia de Daniel. Então, vou começar a ler aqui. Começa do versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Fala assim: Eu continuava olhando até que foram colocados nos tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Ok? É conosco, Jesus. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lã pura. A gente vai ver alguém assim lá no Apocalipse, né? Escrito quantos anos depois de Daniel? Uns 500, 600 anos depois, ali João escrevendo. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono era chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Senhor Jesus, tem compaixão de nós, livrai-nos do mal. As visões dos profetas, lá mesmo que era 500 anos antes dos apóstolos de Cristo, mas são visões, são revelações que se casam. Então, como a gente vai comprovar que uma revelação que um profeta trouxe está de acordo com a palavra de Deus, que realmente se ele é um profeta do Senhor? A Bíblia já dá a dica que é quando se cumpre. Só que tem profecias que elas se cumprem imediatamente, tem outras que demoram para se cumprir.
Mas todas elas, nós temos os exemplos das profecias bíblicas, que ali a gente vai analisar. Peraí, aqui na Bíblia está escrito assim. Não pode ter revelação nova, mas não pode contrariar aquilo que está na palavra de Deus. Igual o apóstolo Paulo falou, se descer um anjo pregando outro evangelho, não aceita. E muitas igrejas foram criadas com esses negócios de revelação. Só pesquisa assim, ó, de 1500 para cá, do ano 1500 para cá, quais foram as igrejas que foram abertas por meio de revelação do fundador? Uns era revelação espiritual, outros era conhecimento filosófico mesmo. Ok? Tem gente que abriu igreja só com conhecimento filosófico, nem revelação teve, outros teve revelação, mas essas revelação é do eterno Deus? Eu não estou falando que não é, gente, mas nós precisamos analisar, é isso, ok? E abrir uma igreja sem espiritualidade não é a igreja cristã. Se não tiver espiritualidade que os apóstolos tinham ali, que Cristo tinha, o sobrenatural, fazer uma igreja só num conhecimento humano, como tem aí uma religião do conhecimento humano que interpreta a Bíblia tudo de forma errada. Gente, eu vi todo mundo, tem que ensinar a Bíblia nas igrejas. Nas igrejas, nem nas igrejas não ensina direito. Tem que ensinar, a pessoa pensa que ler a Bíblia na igreja e pregar aquelas doutrinas lá já está fazendo tudo. Não está fazendo tudo não, gente. Nós lemos a Bíblia. Se você ler a Bíblia e entender ela errado, não vai adiantar de nada, vai piorar a sua situação. Vem conosco, Jesus. Nossa igreja prega a Bíblia. Mas se estiver pregando errado, não vai resolver nada, não vai ajudar ninguém. Ok? Você sabia disso? Então, vai ensinar a Bíblia nas escolas. Primeiro, qual igreja que vai ensinar a Bíblia na escola se tem 1 milhão de igrejas, cada uma faz uma interpretação diferente? Ok? O que vai ensinar? Vai ensinar a Bíblia como realmente ela é? Ou vai ler um versículo e falar outra coisa, que não é o que o versículo diz, que tem muito isso também nas igrejas, ok? Vem conosco, Jesus ajuda que possamos entender. Eu quero entender. A Bíblia diz que se a gente pedir pão, Deus dá pão, Deus não vai dar pedra. Se pedir o Espírito Santo, Ele vai dar o Espírito Santo. Se pedir peixe, vai dar peixe. Tem gente por aí que acha que pede uma coisa para Deus e Deus vai dar. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui o que eu iria dizer. Mas eu tenho observado isso. As pessoas, elas vão e pedem para Deus. E quando acontece algo sobrenatural, elas ficam com medo. Elas acham que não é de Deus. Mas você pediu para quem, fulano? Você pediu as coisas para quem? E quando Deus te mostra, você acha que não é de Deus? Que crente que você é. Eu vi um homem que ele pediu, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vi um homem faz tempo isso, um pastor, um missionário protestante evangélico. Acho que já faz uns 25 anos isso, ou mais de 25, sei lá. Quase 30 anos faz isso, eu acho. Ele pediu umas coisas para Deus e veio de uma forma que o povo evangélico não gosta. E ele foi rejeitado por causa daquilo. Mas ele pediu foi para Deus. Deus não é Deus de confusão. Se você pedir algo para ele, ele vai te dar. Se você pediu pão, ele vai te dar pão. Então, aquela pessoa, ela sofreu muito, muito, muito.
Por causa dos ideais que colocaram na cabeça dos protestantes e dos evangélicos. Que eles acham que a igreja do início é do capeta. Gente, se liberta disso, em nome de Jesus. Ai, gente, tantas coisas. Gente, quando eu vejo testemunhos, eu fico assim, horrorizada com as coisas que eu vejo, gente. É crente tentando manipular outro. Levou a mulher lá para um retiro chamado Encontro com Deus e queria que a mulher confessasse coisas que a mulher não queria confessar, queria obrigar ela a fazer aquilo. Armou armadilha para ela. Gente, Deus não precisa disso. Deus não precisa do seu jeitinho desonesto para fazer as coisas dele, não. Para com isso. Se você conhece qualquer grupos que reúne e fica dando um jeitinho para manipular as pessoas, isso não é de Deus. Jesus, vem comigo, porque eu nem ia falar isso. Meu Deus, de que jeito eu não leio. Ai, meu Pai, me ajuda, me ajuda. Eu continuava olhando até que foram colocadas uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramavam-se aí um rio de fogo, e nascia diante dele, serviam-no. Milhares e milhares e milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Ok? Ó, o homem de branco, é o mesmo do Apocalipse, que aparece lá para João, João cai no chão. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Servia-no milhares e milhões de bilhões, assistiam-no ao trono. Esse aqui é o dia do juízo. Daniel estava vendo o dia do juízo, olha aqui. Ele estava vendo o dia do juízo. Esses milhares e milhões são pessoas que vão estar ali. Foi instalado um tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. Quer dizer, na realidade, filho da mulher, né, gente? Quando fala filho do homem aqui, não é exatamente masculino. É filho da mulher, porque é a mulher que ia dar luz. Vê lá a mulher de Gênesis 3. Na realidade, aqui, quando fala filho do homem, não pensa no homem masculino. Aqui está falando da raça humana. Na realidade, é filho da mulher. Graças a Deus. Que o Senhor nos dá discernimento. Obrigado, Jesus. Foi ninguém que falou isso para mim, não. Quando eu vou ler na Bíblia e pensando naquilo que eu já ouvi as pessoas falarem, eu vou entendendo coisa que ninguém nunca me falou. Vamos lá. Continuei insistindo na visão noturna, e eis entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. O mesmo lá do Apocalipse, ok? E foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. E todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Aleluia. Ok? E graças a Deus. Então, aqui, Daniel, uns 500, 600 anos antes, estava tendo uma visão que depois João teve. João, um cristão, agora João cristão já. Porque o Cristo já tinha vindo, o Messias de Nazaré. E vai lá, tem as visões lá.
na ilha de Patmos. Deus seja louvado, aleluia, amém. Esse texto ele está falando do dia do juízo. O dia do juízo está se aproximando, gente. Enquanto as pessoas ficam aí brigando, você é salvo, você não é? Você tem certeza da sua salvação, você não tem? Gente, todo mundo vai ter que prestar diante do juízo de Deus, do tribunal, e prestar conta do que fez, suas obras, e do que falou também. Livrai-nos, Senhor. Não tem crente melhor que nem crente, não. Quem conhece o coração do ser humano é Deus. Ele pode dizer para você que tem certeza e não ter. E aí? Para com isso, gente. Que coisa feia que essas igrejas fazem. Fica pressionando as pessoas, fica encostando as pessoas na parede, fica tirando pessoas da igreja dos outros para ir para a igreja deles. Está mais interessado em número do que de salvar almas. Reixa, Senhor, vem comigo. Me ajuda. Gente, quando eu começo a ver as coisas, eu já fico irritada. As pessoas estão mais acostumadas, elas estão mais interessadas em encher a igreja dela, ter mais número do que em salvar a vida. Então elas ficam tirando as pessoas da igreja dos outros, falando que as igrejas dos outros não prestam, fica pressionando as pessoas. Você tem certeza que você é salvo? A gente para com isso. Você não é Deus, não. Se você conhece alguma igreja que faz isso, manda parar. Que está constrangendo as pessoas. Eu já teve pessoa que falou para mim que ficou constrangido com essas coisas. E não é porque ela não é crente, não. É porque tem gente que se acha nas igrejas. Tem gente que se acha melhor que os outros. E fica pressionando as pessoas. Às vezes nem a pessoa que está fazendo essa pergunta é salvo. É sério. É sério, eu vou finalizar por aqui, que essa leitura é de ontem, de Daniel, ainda bem que eu peguei ela para fazer. Porque aqui está falando do juízo, que ele está se aproximando. E pare de roubar membro da igreja dos outros. Eu vi um missionário que era de uma igreja X e ele foi para outra igreja X, que eu não vou falar o nome nem de uma nem de outra. Se vocês quiserem, vocês pesquisam. Pesquisa lá, ó. O nome dele eu vou dar. Sidney Veiga. Pesquisa lá quem era Sidney Veiga. Pesquisa. Ok? E ele falou, eu tirava pessoas da igreja dos outros para levar para a minha. Falando que aquela igreja de lá era do mal. Tem um monte de gente que faz isso. É falta de educação, é feio, é cobiça, é o pecado da cobiça. Porque está cobiçando. Se você vai estar tomando pessoa do outro ministério pro teu, você está entrando no pecado da cobiça. Por isso que eu falo. As pessoas pegam um versículo, interpretam mal dos 10 mandamentos para condenar a igreja católica, mas elas tá no pecado da cobiça, não honra pai e mãe, adúlteros, fornicação, adultério. Gente, vocês enganam quem? Vocês acham que vocês vão enganar Deus? O apóstolo Paulo falou, se não cumprir 100% dos mandamentos, não está válido. Essa é a lei de Deus. Então ninguém é salvo. Se não for o sacrifício de Senhor Jesus, ninguém é salvo mesmo não, viu? Se não for pelo sacrifício de Senhor Jesus de Nazaré, ninguém é salvo mesmo não. Porque se quebrar um mandamento, quebrou os outros. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Não fique roubando crentes de outras igrejas. Não se ache que você é mais crente que eles. Muitas vezes você nem sabe o que é crença de verdade. E fica falando para os outros que estão errados. E pare de pressionar também as pessoas, obrigando elas a dizer. A fé delas é entre elas e Deus. Ore por elas só. Deixa Deus fazer a obra. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. E eu paro por aqui. Até qualquer hora. Na paz do Senhor. Espero que alguém veja essa live e passe para frente. Em nome de Jesus. Ô Senhor.
Traz mudança nesse mundo chamado gospel. Traz mudança, Senhor. Tudo que é falso vai cair por terra. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, shalom.